Capítulo 5. Os que trabalham. Restauração. Somos pó e ao pó tornaremos. Mas antes, trabalhamos. Deixamos as nossas pequenas marcas no mundo. A maioria delas será apagada, tão certamente quanto os desenhos das minhas filhas na calçada sumirão depois de uma chuva pesada. Mas o nosso trabalho importa, assim como aquelas borboletas e arco-íris de giz importam para mim e para as minhas filhas. O nosso trabalho, pago ou não, entediante ou alegre, raro ou comum, faz a diferença. Bem feito, ele soma verdade, beleza e bondade ao mundo. Ele afasta as trevas. A maioria das orações das completas surgiram antes da eletricidade e da conectividade 24 horas. Quando o mundo era iluminado por tochas, a maior parte do trabalho noturno era o trabalho de crise, emergências, doenças graves, defesas contra intrusos ou exércitos. Mas esse não era o único trabalho feito à noite. De tempos em tempos, a classe pobre e trabalhadora acordava no meio da noite para reacender tochas ou realizar outras tarefas domésticas. Os eruditos estudavam a luz trêmula das velas. Parteiras guiavam novas vidas ao mundo. Mães acordavam para amamentar ou tranquilizar seus filhos. E monges faziam seu trabalho de oração. O nosso trabalho nos costura como raça humana, dependentes e interconectados. Todos nós dependemos do trabalho de outras pessoas. Nós contamos com aqueles que muitas vezes são inominados e invisíveis para nós. Uma oração anglicana para a noite diz: vela, Senhor, sobre aqueles que tanto à noite quanto o dia trabalham enquanto outros dormem e concede-nos que possamos nunca esquecer que nossa vida depende do labor uns dos outros, por Jesus Cristo, nosso Senhor. A nossa vida comum depende do labor uns dos outros. Precisamos uns dos outros. Precisamos que as outras pessoas façam um trabalho bem feito. Um dos dons da vulnerabilidade é que não nos bastamos sozinhos. Não passaríamos do dia 1 por nós mesmos. Fomos feitos para depender de outras pessoas e nossas necessidades sempre presentes garante isso, queiramos ou não. Nenhum de nós pode ser totalmente autossuficiente. Independência é morte. Antes mesmo dos primeiros acordes dissonantes soarem na música da humanidade, quando tudo era como deveria ser e não conhecíamos sofrimento ou dor, ainda não éramos autossuficientes. Não é bom que o homem esteja só. Na nossa mais pura humanidade, fomos interdependentes e necessitados. Dependíamos de Deus e de outras pessoas. E trabalhávamos. Na verdade, trabalhávamos juntos. A nossa vida comum dependia do trabalho uns dos outros. Há muitas pinturas de Adão e Eva no jardim, felizes e nus. Mas poucos se retratam trabalhando de qualquer forma. É como se não pudéssemos imaginar o trabalho sem enfado. Como se o paraíso necessariamente excluísse reuniões de escritórios e tarefas domésticas. Confesso que Adão e Eva realmente não precisavam lavar roupa. Porém, mesmo na perfeição, Adão e Eva trabalharam. Fomos feitos para partilhar uma vida comum de trabalho e criatividade. E após a redenção de todas as coisas, não nos tornaremos subitamente o super-homem e a super-mulher autônomos e autossuficientes. Nunca deixaremos de ser necessitados. Nunca pararemos de necessitar de Deus e das outras pessoas. O nosso telos é a comunicação, não a autossuficiência. É uma festa, uma vida compartilhada. Mesmo agora, trabalhamos com essa visão de redenção. Choramos e vigiamos, mas não paramos aí. Não adotamos uma postura passiva em relação à renovação do mundo. A nossa vulnerabilidade humana compartilhada nos convoca à ação, ao trabalho,
A nossa resposta à vulnerabilidade humana é sempre, em parte, buscar mitigá-la, tornar o mundo, ainda que levemente, mais pacífico, seguro, belo, justo e verdadeiro. Por meio de nossas vocações, buscamos amar ao próximo de forma corpórea e prática. Fazemos isso com os nossos empregos. O chamado de aliviar o sofrimento gera boa parte de nossa vocação, da paternidade, a apagar incêndios, a ensinar yoga, da política, à medicina e serviços sociais. E fazemos isso como igreja. Por 2 milênios, os cristãos têm fundado hospitais, orfanatos, institutos para pessoas com deficiência e pobres, escolas e universidades. Além disso, cuidamos daqueles que estão feridos na nossa vida diária. Tomamos conta uns dos outros de milhares de formas sutis e despercebidas. Em 2017, membros da nossa igreja vinham à minha casa para trazer refeições, material de desenhar para os meus filhos e, uma vez, uma garrafa de uísque. Eles nos ajudaram a carregar o nosso fardo. Entretanto, o trabalho bem feito no escuro, diante de nossa vulnerabilidade e fraqueza, não é feito apenas por nosso desejo de aliviar o sofrimento. Ele também surge de nosso desejo de desafiá-lo, de criar beleza a partir das cinzas. Na semana que descobri que nosso segundo filho tinha morrido no meu útero, a minha amiga Kate veio me visitar de Nashville, trazendo consolo e boas conversas em meio à minha perda. Mas ela teve de cancelar, porque ela descobriu naquela mesma semana que tinha uma forma aguda de câncer. Eu chorei quando contei as notícias para o meu marido. Ele chorou quando pediu que nossas filhas orassem pela Kate. Depois de seu diagnóstico, Kate imediatamente entrou em meses de quimioterapia. À medida que aquele veneno salva-vidas entrava no seu corpo, ela escrevia poesia. Kate é poeta, e a ameaça da morte não iria impedi-la de criar beleza, faça chuva ou faça sol, ou faça quimioterapia. O seu trabalho era uma forma de construir algo resplandecente e permanente a partir da dor. Dessa forma, ela não permitiu que as trevas tivessem a palavra final. Trabalhamos para trazer justiça para o mundo, para trazer ajuda na crise, mas também trabalhamos por beleza, risos e leveza, por puro prazer. Pintamos, costuramos, cozinhamos, atuamos, fazemos stand-up. Todas essas formas de trabalho participam do concerto de Deus neste mundo quebrado. Ao orarmos pelos que trabalham, mantemos 2 realidades em tensão. O nosso trabalho participa da obra de Deus de fazer luz nas trevas. Mas todo o trabalho humano continua, enquanto isso, em meio às trevas bem reais. Oramos por quem trabalha e sabemos que o próprio trabalho frequentemente é um lugar de futilidade, onde batemos de frente com o estado miserável deste mundo. Experimentamos o que as Escrituras chamam de vaidade. Eclesiastes 2, 17 ao 26. Semeamos e aparentemente não colhemos. Falhamos. As Escrituras constantemente distinguem entre o bom trabalho para o qual fomos feitos e a presença de trabalho vão em nossas vidas, aos cardos e abrolhos literais e metafóricos que tornam o próprio trabalho fonte de dor. A Bíblia está cheia de lamentos por causa desse trabalho vão em específico, principalmente em Eclesiastes. O autor de Eclesiastes diz que ele detestara a vida por causa deste trabalho, Eclesiastes 2,17, que é vaidade e correr atrás de vento, Eclesiastes 1,12 e 6,9. Esses versículos não dão uma boa frase motivacional para um pôster do nosso cubículo no escritório, mas as Escrituras não enfeitam as palavras sobre o fato de que o nosso trabalho frequentemente é decepcionante, cansativo, ingrato, sem incentivo e até opressivo e degradante.
Uma amiga cujo marido tem um emprego aparentemente fantástico na área de tecnologia me disse que ele muitas vezes não consegue dormir à noite porque ele está preocupado com o trabalho. No seu campo, dentre o glamour de gênios, startups e empolgação juvenil, as pessoas são recursos perecíveis. Um trimestre bem significa mais contratação. Um trimestre ruim, mais demissão. A maior parte do trabalho acontece em indústrias, onde, de uma forma ou de outra, nossa saúde, presença, vida doméstica, limites e humanidade não são valorizados. A maior parte de nós acordamos ansiosa, preocupada com nossos empregos. Outros tantos ficam até tarde adicionando freneticamente algumas horas a mais, tentando se salvaguardar contra nossa dispensabilidade. Porém, mesmo com cada experiência de vaidade, frustração e futilidade em nosso trabalho, é evidente que alguns sofrem mais do que outros. E frequentemente se trata daqueles que trabalham enquanto dormimos. Embora todos os setores da sociedade tenham passado a trabalhar cada vez mais à noite, os mais jovens, mais pobres e menos diplomados provavelmente são os que trabalham um número desproporcional de horas noturnas. O Washington Post explica que ser um imigrante nos Estados Unidos frequentemente significa não só fazer os trabalhos que muitos americanos desprezam, mas também trabalhar nas horas que muitos americanos se recusam. Quando oramos por quem trabalha à noite, muitas vezes oramos pelos pobres, pelos marginalizados e pelos mais vulneráveis da sociedade. Na realidade escatológica pela qual esperamos e vigiamos, o próprio trabalho será renovado. Isaías 65 fala de Deus criando novos céus e nova terra, onde o trabalho não será mais marcado pela vaidade. Não é que vamos parar de trabalhar, como se fôssemos gastar a eternidade deitados no sofá comendo Cheetos e assistindo tudo o que tem na Netflix. Pelo contrário, o Senhor diz: os meus escolhidos esbanjarão o fruto do seu trabalho. Isaías 65, 22. Ninguém trabalhará em vão. Em Things Amid the Ruin, Sinais nas Ruínas, Leslie Neubing escreve que não serão apenas nossos corpos que ressuscitarão, mas também o nosso trabalho. Todo o trabalho fiel dos servos de Deus, que o tempo parece ter sepultado no pó do fracasso, será ressuscitado, será visto ali, transfigurado neste novo reino. Seu trabalho não será perdido, mas achado com seu lugar reservado no reino consumado. O nosso trabalho foi feito para sempre ser uma fonte de bênçãos, abundância e alegria que ressoa por toda a eternidade. Ao chorarmos a miséria e futilidade do trabalho e vigiarmos pelo dia que Deus restaurará todas as coisas, também trabalhamos com os dons, influência e capacidade limitados que Deus nos deu para a renovação do próprio trabalho e dos sistemas laborais e comerciais neste mundo. A própria oração é um tipo de trabalho e nos envia para trabalhar no mundo. Para o cristão, a postura de oração e trabalho estão entrelaçadas. Ora et labora, orar e trabalhar. Trabalhamos enquanto oramos e oramos enquanto trabalhamos. A nossa oração e nosso trabalho transformam um ao outro. Contudo, podemos enganosamente opor a oração ao trabalho, como se um tornasse o outro desnecessário. Atualmente, tendemos a entender que realizações são ou nosso trabalho ou o trabalho de Deus, mas nunca ambos. Viemos a acreditar sutilmente, portanto, que a nossa agência estará em competição com a agência de Deus.
Acreditamos na mentira de que bondade, verdade, beleza, cura e justiça são conquistadas apenas de nossos esforços ou são privilégios que só Deus pode dar, sem qualquer colaboração da nossa parte. Assim, Deus é tão útil quanto um milagreiro ou um pênalti no último minuto de jogo. Ele é um mago a quem podemos pedir um atalho com sinais e maravilhas quando não damos conta do recado. Com essa forma de pensar, embora às vezes invoquemos Deus para agir, quando nos sentimos desesperados, estamos por nossa conta na maior parte do tempo. Na correria da vida, no passar das roupas e na produção de leis, na economia e na engenharia florestal, na medicina e na maternidade, na drenagem e na diplomacia, Deus está ausente a maior parte do tempo. Esse tipo de agência competitiva se ilustra numa piada do comediante escocês Daniel Slows, de que eu gosto bastante, a despeito de sua metafísica. Slows fala sobre como é frustrante para os pais gastarem tempo, esforço e dinheiro em presentes de Natal para que o Papai Noel ganhe todo o crédito. Então ele diz: é exatamente assim que os médicos sentem quando você agradece a Deus. Ele imita um paciente de câncer que conseguiu a remissão. Ah, graças a Deus. O médico responde: olha, engraçado isso. Eu não vi o nome dele no meu prontuário, mas você pode ver o meu bem aqui, Sr. Mitchell. O paciente contra-argumenta: o Senhor te enviou. O doutor replica, com a plateia morrendo de rir: ele certamente não me ajudou na parte da faculdade de medicina. Deus deu o câncer, o médico o curou. Se aceitarmos as lentes da agência competitiva, Deus ganha toda a culpa e nada de crédito. Ele é o responsável pelo câncer, pelos tsunamis e pelos acidentes de carro, enquanto nós merecemos todo o agradecimento pela cura, pela reconstrução e pelos dispositivos de segurança. Essa forma de entender o mundo seria inconcebível pela maior parte da história humana. O trabalho de Deus não era entendido como separado, nem como uma competição com o nosso. Ele era a própria vida da qual todo trabalhador frutífero fluía. Deus não existia para preencher as lacunas do que não conseguimos conquistar pelo nosso trabalho. O entendimento cristão da agência é que toda boa obra é uma participação da vida do próprio Deus. É o nosso ato de cooperação com o sustentador do universo. Ele se segue de oração e retorna à oração. O pressuposto da agência competitiva afeta todos nós, mesmo os cristãos, de modo que às vezes podemos ver a oração como um ato passivo. Esperamos uma intervenção, um conserto milagroso da parte de Deus. Deus realmente faz milagres, mas parece distante e atrasado, deixando a manutenção diária do país para nós. Ou reduzimos a oração a um momento pessoal de conforto e piedade. Deus é o salva-vidas santificado, um intervalo no mundão maldoso de trabalho, política e necessidade. A oração, então, ou é uma fuga ou uma forma de magicamente preencher aquele espacinho que o nosso trabalho falhou em preencher. Porém, se Deus está por trás, debaixo e permeando todo bom trabalho e todo momento de nossas vidas, a oração nunca é um ato piedoso, meramente espiritual. A alguns pés do chão, divorciado do trabalho real deste mundo, quando oramos por cura, redenção, paz, justiça, estamos orando por quem trabalha, por cientistas, médicos, poetas, artesãos, pesquisadores, caixas de supermercado, fazendeiros, políticos e pilotos, homens e mulheres reais e finitos, por quem Deus traz a renovação. Orar desse jeito muda como trabalhamos. Podemos fazer nosso trabalho cotidiano sabendo que participaremos por meio dele da obra eterna de Deus. Podemos assumir nossas vocações não só para ter sucesso,
ganhar o contra-cheque ou fazer o nosso nome, mas a partir de um descanso em Deus. Essa visão de trabalho também muda a oração. A prática da oração se torna um impulso, energizando nossa participação no trabalho de Deus. O professor de Harvard, Steven Pinker, no livro O Novo Iluminismo, em defesa da razão da ciência e do humanismo, esboça como nossas vidas melhoram por conta da razão, especialmente da ciência e da tecnologia. Pinker explicitamente opõe oração e progresso. Ele diz: o Homo sapiens, sempre criativo, desde muito lutou contra a doença em charlatanismo como a tal da oração. Mas, começando no final do século XVIII, com a invenção das vacinas, e acelerando no século XIX, com a aceitação da teoria microbiana da doença, a mesa virou. Lavar as mãos, obstetrícia, controle de mosquitos e especialmente a proteção da água potável por saneamento básico e a adição do cloro salvaria bilhões de vidas. Pinker presume que a oração e o próprio Deus pertencem a uma dimensão diferente de lavar as mãos, teoria microbiana ou saneamento básico. Tanto crentes como incrédulos podem cair nessa forma de pensar. Isolamos a oração, pensando ser charlatanismo ou não do trabalho duro humano, dos saltos tecnológicos ou do progresso legislativo. Uma noite eu desci para andar debaixo da minha casa e me surpreendi com Jonathan chorando enquanto lia, se desfazendo em lágrimas, com a bondade e generosidade de Deus. Mas ele não estava lendo a Bíblia, ou os pais da igreja. Ele estava lendo esse livro de Pinker, O Novo Iluminismo. Eu comecei a rir. À medida que meu marido lia sobre os bilhões de vidas que foram salvas por meio da água limpa e da medicina moderna, ele viu o trabalho de Deus permeando o trabalho humano. Steven Pinker e Jonathan tinham os mesmos dados, mas a sua narrativa sobre a realidade organizavam os dados de duas formas completamente diferentes. Onde Pinker via charlatanismo, Jonathan via glória. Ele estava transbordando de deslumbramento ao considerar que Deus encheria este mundo triste de curas tão maravilhosas, dando a homens e mulheres o privilégio de participar deste trabalho. A história cristã nos faz ousar crer que a obra da oração não é tão distante do presente da rede de esgoto e que lavar as mãos em oração e lavá-las por recomendação científica, fluem da mesma fonte compartilhada. O nosso trabalho de oração participa e propulsiona o nosso trabalho público de restauração. Eu fui capelã universitária para o corpo docente da pós-graduação por cerca de uma década. Eu observei cristãos que trabalhavam em saúde pública, pesquisas, literatura e artes harmonizarem seu trabalho e culto. As suas vidas eram um desfecho para qualquer ideia de agência competitiva. Um dos meus ex-alunos, uma física, me contou que não via o conflito entre suas pesquisas científicas e o trabalho de oração, entre o que ela chamava de causas naturais e observáveis e a ação divina. Segundo ela, era muito gratificante ver que um Deus incomparável escolheu fazer as coisas de um jeito compreensível, um jeito que podemos compreender, dominar e participar. Uma vantagem de ser pastora numa igreja perto de hospitais universitários e universidades é que eu regularmente assisto em primeira mão as pessoas mais espertas desse mundo abraçarem oração e trabalho redentivo ao mesmo tempo. Um amigo que frequentava a minha igreja, Noel, se preparou e estudou nos Estados Unidos por décadas para estar entre a seleta dúzia que pode fazer um tipo específico de cirurgia pediátrica. Às vezes, suas cirurgias duram mais de 10 horas. Elas são complexas, intensas e extenuantes.
Num dia assim, você pode encontrar Noel na sala de descanso do hospital orando. Grudada na porta do seu armário cirúrgico, você pode encontrar uma liturgia para ele orar antes e durante a cirurgia. Encorajado por seu diretor espiritual, Noel escreveu, a partir do livro de oração comum e da Escritura. Ele sussurra, conceda-me, ó Senhor, por amor do teu nome, por meio da obra do teu Espírito Santo, amor pelo meu paciente, alegria em participar da tua obra, paz ao seguir tua orientação, paciência nas tribulações desse caso, gentileza para com todos na sala cirúrgica, bondade nessa tarefa difícil, fidelidade para ter integridade nos detalhes que ninguém nota senão o Senhor, o domínio próprio para que meus pecados de ira, ansiedade e vanglória não corrompam meu juízo. Ele ora por seu paciente pelo nome. Ele então se veste novamente e continua a cirurgia. Seus pacientes o celebram. Um pai disse simplesmente, ele salvou a vida da minha filha. Mas Noel me diz que seu trabalho é simplesmente uma oportunidade de ser um ministro da graça comum. Então, enquanto o sol se põe ao fim de um longo dia, ele termina seu trabalho. Uma criança foi ajudada e curada. Um homem tira sua máscara cirúrgica e exala uma oração de ação de graças, porque ele pôde participar na restauração de Deus e porque seu trabalho pôde ser parte do trabalho do próprio Deus. Meu amigo trabalha com quem ora e ora com quem trabalha. Conjuntamente, trabalhar, vigiar e orar são uma forma de suportar o mistério da Teodiceia. Trata-se de uma resposta fiel à nossa tragédia humana comum. Mas somente quando fazemos os três juntos, dando espaço e energia a cada um, tanto como indivíduos quanto como igreja. Se diante de perdas ou fracassos, entramos imediatamente no modo trabalho, soluções, atividades, protocolos e planos, sem dar espaço para o luto ou atenção a Deus, nosso trabalho será compulsivo, insano e vão. E por isso, ali que eu reverti a ordem da oração e comecei com chorar. Exceto em emergências, normalmente é sábio não ir direto para o trabalho. Se vigiamos à procura da restauração de Deus, sem chorar e trabalhar, minimizamos as necessidades urgentes do mundo e nos tornamos sentimentais, apáticos ou passivos. Se choramos sem vigiar pela vinda do reino e pela participação da obra de Deus, caímos no desespero. Adotar as práticas de chorar e vigilância nos compele a trabalhar, e o nosso trabalho é moldado e santificado por sermos pessoas que, por meio das práticas corpóreas e habituais, aprenderam a chorar e vigiar. Deus entrou nesse mundo de trabalho vão e fez um belo trabalho. Jesus chorou, vigiou e trabalhou. Ele fez os três juntos. Ele curou pessoas e expulsou demônios. Ele aliviou o sofrimento deste mundo. Não de forma permanente. As pessoas ainda adoecem. As pessoas ainda adoeciam mesmo quando ele andava sobre a terra. Francis Spufford aponta que mesmo com todas as curas que Jesus fez, ele mudou em poucos dígitos os números de leprosos do Antigo Oriente Médio ou o número de mulheres com hemorragia ou o número de mortos. Todavia, por meio do seu trabalho, Jesus nos mostrou como o reino de Deus é. No reino de Deus, as pessoas são curadas, perdoadas, restauradas e reintegradas. Jesus também passou tempo, décadas na verdade, construindo coisas. Jesus era um comerciante. Ele é chamado de Tecton, Marcos 6,3, um construtor que usa suas mãos. Deus veio à terra e aparentemente pensou que valia a pena pegar um pouco de madeira, pedra ou ferro e fazer algo com isso. E o que ele fez?
Não temos ideia. Aparentemente, nada que mudou o mundo a ponto de continuar existindo. Porém, neste mundo sombrio, onde homens e mulheres morrem, onde pobres sofrem, onde injustiça predomina, em um império vasto e violento, Deus se tornou carne e fez móveis de casa. Durante todas essas décadas que ele passou construindo coisas, ele não estava pregando, curando ou limpando templos. Ele não começou um movimento ou ressuscitou os mortos. A luz veio às trevas e fez um trabalho comum. Tudo o que Jesus fez era redentivo. Não só o que impressionou as multidões, alimentar as multidões, o Sermão do Monte, ressuscitar a filha de Jairo, mas também sua insignificante profissão. Os evangelhos nos mostram o ritmo de Jesus de fazer o trabalho no seu ministério público. E então, como Lucas diz, Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Lucas 5,16. O seu trabalho de oração lhe fazia voltar para a sua vida ativa de trabalho, o que, por sua vez, lhe fazia voltar para o trabalho de oração. O trabalho de Jesus, no final das contas, o levou à cruz, o ponto de encontro de chorar, vigiar e trabalhar. Na cruz, Jesus chorou nas trevas enquanto vigiava à espera da alvorada de um novo mundo, o qual nasceria por meio de seu trabalho ali. Mesmo agora, depois da ressurreição e da ascensão, Deus misteriosamente continua chorando, vigiando e trabalhando. A obra de Jesus aqui na terra e lá no céu, que não é um lugar distante e sim mais próximo do que nossos corpos, não são completamente separadas. A sua obra na encarnação e depois na sua ascensão são diferentes, mas não dissonantes. Na sua vida na terra, vislumbramos a obra contínua de Deus mesmo agora. Nesse momento, Cristo trabalha orando, intercedendo por nós. Ele não chora como nós choramos, mas, como nosso amigo e redentor, ele entra no nosso choro. Ele vigia conosco, não como nós vigiamos, mas numa atenção santa e perfeita. Ele vigia com uma absoluta, total e amorosa. Cada pardal que cai, cada alga que flutua pelo assoalho do oceano, cada mitocôndria que junta nutrientes em sua célula. E ele trabalha para nos restaurar. Em galáxias e impérios, em nossas ruas, casas e escritórios, nas nossas camas à noite, ele trabalha para renovar tudo que jamais existiu.